Bem-vindo, Boulos, tudo bem? Tudo bom, Aldri, Rovai, Sinara? Satisfação estar com vocês mais uma vez aqui na Fórum. Bom dia, Boulos. O que aconteceu em São Bernardo, meu amigo? Quer dizer que a violência bolsonarista, aliás, agora acaba de acontecer em Brasília, algo semelhante. Lá, Érica Cocai estava denunciando, bolsonarista tira a arma também para uma coletiva. Boulos, como foi isso e como tem sido fazer campanha e circular, né? Você que é uma figura pública, eles te reconhecem em qualquer canto. Se for fazer xixi no banheiro do boteco, tem um bolsonarista, deve estar sendo uma encheção de saco. Então, assim, como é que está isso, Boulos? Vamos lá, Rovai. O que aconteceu, né? Vamos primeiro aos fatos e depois dialogar sobre isso, porque obviamente não foi um fato isolado. Aliás, teve um fato muito mais grave um dia antes, que foi o assassinato em Mato Grosso, a facadas, de um eleitor do Lula, de um cara de esquerda, por um bolsonarista que tentou decapitar ele. Né? Assim, o nível de violência política no Brasil está abismante, preocupante, e por isso precisa ser denunciado. Nós não podemos normalizar esse tipo de prática. O que aconteceu, vai comigo e com a Ediane Maria, candidata a deputada estadual, na sexta-feira lá. A gente estava caminhando, a gente tem feito muitas caminhadas de campanha em regiões comerciais, de comércio popular, né? Porque tem muita circulação de gente, é um local de disputa de voto, é um lugar que a gente não fica só pregando para convertido, né? A gente vai tentar vira-voto. A gente tem feito uma iniciativa de vira-voto intensa na nossa campanha. Todo dia eu estou na rua, em locais diferentes. E a gente panfleta. Eu estava lá panfletando e eu fui entregar panfleto para um cara, junto com a Ediane, e o cara falou, não, aqui é Bolsonaro. Até aí, isso tem acontecido, inclusive, em alguns lugares, é normal. E a Ediane foi buscar dialogar com ele. Chegou para o cara, isso lá na Marechal Deodoro, quem conhece São Bernardo, é a principal rua de comércio ali do centro de São Bernardo. Chegou para o cara e falou, mas por que Bolsonaro? Tentou fazer um diálogo, o que também é normal numa campanha eleitoral. E o cara falou, não, eu sou Bolsonaro e estou armado. E já botou a mão na cinta na hora, né? Deu para ver ali o volume da arma, pegou, ele não chegou a sacar a arma, mas do jeito que as coisas estão, é um passo, né? Essa turma está enlouquecida, não tem limite. Aí veio a turma de calma, o pessoal, calma, tiraram a gente de lá. A gente não estava sozinho, naturalmente, estava com uma equipe de umas 30 pessoas da nossa campanha. O cara saiu para o outro lado, foi algo muito rápido. Não deu tempo da nossa equipe filmar para identificar o cara, mas eu acho que a gente vai conseguir identificar por uma razão. Nós entramos com uma ação no Ministério Público, uma denúncia-crime do Ministério Público Eleitoral, porque tem mais agilidade, no próprio sábado, pedindo a requisição das câmeras de comércio, as câmeras de vigilância. Ali é uma área comercial muito intensa, tinha muita gente circulando, e os comércios ali têm câmera. Então, se houver um mínimo, que é requisitar as câmeras de vigilância de segurança da área, a gente vai conseguir identificar o cidadão, que é importante, né? É importante para que, novamente, não se normalize esse tipo de atitude que tem se tornado cada vez mais frequência. Agora eu te digo, Rovai, tem um ambiente que já era altamente previsível, né? De que essa eleição seria marcada pela violência política, de que essa eleição seria marcada por supostos lobos solitários, né, querendo intimidar a militância de esquerda nas ruas. Isso está dado desde que o Bolsonaro assumiu a presidência da República, nunca desceu do palanque, sempre de forma agressiva, sempre de forma grotesca, sempre incentivando, dando salvo-conduto para esse tipo de prática, legitimando. Isso não surge do nada. Por que nós não tivemos esse tipo de coisa em outras eleições no Brasil? Nós não tivemos, exceto 2018, teve o Moa do Catendê, pelo mesmo motivo e também estimulado pelo Bolsonaro. Ou seja, é aquela história de quem está com microfone, né, liberar os piores sentimentos, os piores instintos da sua tropa. E é isso que o Bolsonaro está fazendo. Ele é responsável direto por todos os atos de violência política que a gente está tendo nessa campanha. Sinara? Saiu notícia esse final de semana, Boulos, dizendo que a campanha do Lula não
quer fazer mega comícios nesse primeiro turno, né? Porque a gente percebe que existe uma tentativa da extrema-direita de nos atrair para uma armadilha, né? Eles não vão para a rua. O Lula não vai para a rua. Não sei o quê. Quem vai para a rua? Quem tem que organizar mega comício é quem está perdendo, né? Olha, Sinara, primeiro eu espero que a gente resolva essa fatura logo no primeiro turno, que a gente não tem um planejamento de segundo turno, e eu acho, inclusive, que isso pode salvar vidas, porque um segundo turno no Brasil vai ser um mês de violência política, um mês de agressões, um mês de uma polarização odiosa que o Bolsonaro tem promovido com a sua militância, com os seus. Então, o melhor para o Brasil é a gente resolver essa fatura no primeiro turno e nós estamos trabalhando dia a dia para isso. Agora, eu estou entre aqueles, Sinara, que não acredita que essa campanha vai ser ganha no fogo baixo. Não acredita que essa campanha vai ser ganha com desmobilização, só tocando bola no meio-campo. Eu acho que essa é uma campanha de mobilização e nós precisamos traduzir isso nessa reta final, nos 20 dias que a gente tem, com uma mobilização intensa, com engajamento intenso. Por isso nós fomos para a rua no último sábado, num ato de defesa da democracia feito pelos movimentos sociais. Sinara, a lição que nós temos dos últimos anos no Brasil é que quando a direita ocupa as ruas e a esquerda não responde à altura, não dá coisa boa. Não dá coisa boa. Então, assim, eu acho que nós vamos ter que estar na rua nesse último período. O Lula tem uma agenda de campanha. Então é natural que o Lula não vai ficar só fazendo comício, já fez muitos, inclusive. Fez vários comícios em várias cidades do Brasil, comícios cheios de gente. Pega os comícios do Lula no Nordeste, né? Aquela multidão. Pegue os comícios do Lula agora, em Manaus tinha gente pra caramba, em Belém tinha gente pra caramba. Ou seja, o Lula está fazendo a lição de casa, né, para essa campanha mobilizada. Agora, tem um papel que não é só do Lula, é da militância. É nosso. Né? É um papel dos candidatos e candidatas ao Congresso Nacional, é um papel da militância dos nossos partidos, da militância dos nossos sindicatos, da militância dos movimentos sociais, que é fazer virar voto. Virar voto é corpo a corpo, virar voto é olho no olho. O que eles tentam, quando fazem esse tipo de agressão, é intimidar a gente para tirar a gente da rua nessa reta final. Nós não podemos cair em intimidação. Ao mesmo tempo que não temos que aceitar provocação, não temos que fazer o jogo da violência do Bolsonaro, nós também não podemos ficar intimidados embaixo da cama. Nós temos que estar nas ruas, panfletando, virando voto. Eu tenho feito, não só na minha campanha como deputado, mas também como coordenador da campanha do Lula aqui no estado de São Paulo, diariamente atividades de virar-voto, Sinara. Não só nos centros comerciais. Você sabe que eu sinto falta, Boulos? Eu sinto falta daquele movimento que teve em 2018, das pessoas sentarem nas ruas, fazerem as mesinhas e conversarem com o eleitor, sabe? Eu temo que essa história de querer juntar muita gente na rua seja que eles ficam nos cobrando, né? Que a extrema-direita fica nos cobrando, seja uma espécie de armadilha para criar confusão e dar desculpas para eles se movimentarem do jeito que eles desejam. E até acrescentar aqui, Boulos, né? Fala, Roberto. A mesma pergunta, por coincidência, ia falar daquele movimento da reta final com a Haddad, né? Se isso daí vai ser estimulado, porque tudo bem, pode surgir naturalmente, mas a campanha pode estimular. E se essa adesão da Marina hoje pode ser esse momento chave dessa virada aí pelo vira-voto. Vamos lá. Primeiro, em relação à Marina, que eu tenho o maior respeito por ela, né? É uma companheira do campo progressista, do campo democrático. Eu acho um gesto simbólico muito importante esse encontro dela com Lula e ela falar publicamente do seu apoio ao Lula. Mas eu acho que, para o eleitorado, isso já estava mais ou menos digerido, porque a Marina faz parte da Federação PSOL Rede, que está na campanha do Lula, né, que faz parte da coligação do Lula. Então, eu acho que o eleitorado, óbvio, o nosso campo e o campo progressista vê isso com muitos bons olhos, né, mas eu acho que a virada que a gente precisa, Rovai, ela é uma virada que passe
sobretudo pelo engajamento e a mobilização da militância, dos ativistas e do campo democrático, de cidadãos comuns, de gente que não está num sindicato, num movimento social, num partido, mas entende o que está em jogo nesse momento do país. Eu acho que esses últimos 20 dias são decisivos. E vai ter, sim, como já tem tido, iniciativas da campanha para fazer isso. A gente tem feito o Sextou com Lula, por exemplo. Tem ido mutirões de gente em todos os lugares, à noite, dialogar com a juventude, nos pontos de encontro com a juventude. A gente tem feito os comitês populares, né, os núcleos, os grupos de ação de campanha, que estão nos territórios, que estão nas universidades, que estão nas escolas, nos locais de trabalho, dialogando todo dia. Na semana passada, nós tivemos na saída da Volkswagen com os trabalhadores, com os metalúrgicos, conversando e dialogando, né? Nos vários redutos, né? Para que a gente consiga furar a bolha. Porque, veja, falta pouco. 1 ou 2% pode definir se essa eleição vai ou não para o segundo turno. Então, isso dá para a gente virar. Dá para a gente virar esses votos. Essa tática das banquinhas já tem acontecido. Ela tem acontecido diariamente em saída de terminais de grande circulação, né, de estações de metrô, em terminais de ônibus, de várias cidades brasileiras. Aqui no estado de São Paulo, eu acompanho mais de perto, de uma forma bastante intensa. Né? Eu acho que a gente precisa fazer mais. Né? O que a gente tem feito, Sinara, é meio que uma convocação, porque a campanha também não tem condição de centralizar tudo. Tem muitas coisas também que é a iniciativa da sociedade, das pessoas puxando. Sim, claro. O bolsonarismo tenta intimidar justamente para coibir essa iniciativa, de uma pessoa ficar com medo de ir para a rua com uma banquinha de vermelho, com adesivo do Lula, para intimidar. Nós não podemos cair nesse jogo de intimidação, né? Senão o clima das ruas desses últimos 20 dias vai ser um clima muito odioso, vai ser um clima de medo e não de esperança. Nós temos que imprimir um clima de esperança. Eu vou fazer uma pergunta, mas aí eu vou passar para a Adri antes de você responder, Boulos, para ela ler os comentários. Eu estou aqui tomando cafezinho, café com bolos. Olha só, Boulos, o Ciro te apoiou no segundo turno da eleição da prefeitura, né? Você sempre manteve, acho que, um diálogo muito, muito respeitoso com ele. Cara, e eu te pergunto o seguinte, o que aconteceu com o Ciro Gomes? Porque eu tenho visto, assim, vídeos dele, por exemplo, ontem ele pôs um vídeo onde ele está absolutamente descontrolado, gritando, né, atacando o Lula, chamando de criminoso, de corrupto, por conta, enfim, de nada, assim, do nada, ele resolveu. E isso está se tornando frequente num momento histórico. Eu sei que isso, toda eleição aparece a história do momento histórico, mas acho que nunca na história desse país, depois da ditadura, da redemocratização, a gente está vendo um momento histórico tão decisivo. Né? Hoje saiu uma matéria do Metrópolis, ontem, falando dos 15 ministros no Supremo. Eu venho dizendo isso desde 2018. Eu vou fazer um Fala Rovai sobre isso. Ele não teve condição de fazer isso no primeiro mandato, porque teve aquela crise no primeiro ano, tal. Aí ele teve que se enfraquecer, fazer acordo com o Centrão, enfim. Mas se ele puder, ele vai fazer. E reeleito, eu acho que ele vai fazer no começo do mandato. Enfim, é um comentário meu com uma pergunta. Dri. Eu vou ler aqui, vou agradecer ao Rodrigo Vaz, que diz: engraçado que em 18, sem Lula, Ciro pegava pesado com Bozo, e agora com Lula ele pega pesado com ele. Nítido que é algo pessoal com Lula, muito óbvio. O César Rodrigues dos Santos diz: faz 2 meses que estão falando em estabilidade e margem de erro. Nessa, a diferença que era de 18 está em 10. Não consigo me dar o direito de estar tranquilo. E tem, ele diz a pesquisa FSB-BTG, que a gente falou antes do Boulos entrar. Rodrigo Vaz: Lula precisa vir para o Nordeste para colocar muita gente. Boulos. Vamos lá. Primeiro, só dialogando com um dos comentários, Dri, olha, nós não podemos cair na onda do já ganhou, do está eleito. De fato, nós temos do outro lado, não só o gabinete do ódio, a máquina de mentiras do Bolsonaro, o bolsonarismo orgânico, nós temos do outro lado a máquina pública. O cara está injetando dinheiro de maneira descontrolada, né, para que
e com validade até dezembro, para que possa fazer uma compra de votos massiva. É isso que está em jogo. Então, veja, não tem já ganhou. O já ganhou, ele é desmobilizador. Né? O já ganhou não ajuda o nosso campo e ele não é verdadeiro. E o Rovai, nesse sentido, tem toda a razão. Veja, um eventual segundo mandato do Bolsonaro não seria, gente, mais do mesmo. Seria muito pior do mesmo. Basta olhar as experiências dos governos de extrema-direita em outros países. Pega a Hungria e veja o primeiro mandato do Orbán e depois quando ele conseguiu se reeleger. Aí é que ele foi legitimado pelas urnas e teve força para poder tomar medidas mais autoritárias, mais duras, né? Inclusive em relação à mudança de composição do judiciário, inclusive em relação à perseguição a jornalistas, à criminalização de movimentos sociais. Não é que o Bolsonaro não quis fazer isso, o Bolsonaro não teve força para fazer do jeito que ele gostaria. Não é? Se ele é legitimado e sai com força, é uma tragédia, a coisa vai entrar num outro nível no Brasil, do ponto de vista da regressão democrática. Agora, em relação ao Ciro, Rovai, bom, cara, eu respeito a trajetória do Ciro, a história, as posições do Ciro e tudo mais, mas eu acho que ele está com uma estratégia completamente equivocada nessa eleição e que se tornou refém da própria estratégia. Ele não consegue mais voltar. Também não sei se quer, né? Mas mesmo que quisesse, ele foi tão longe nos ataques, nas agressões gratuitas, nas ofensas, que ele dinamitou o caminho de volta. Esse é o fato. E aí ele tem que ir fugindo para frente. A fuga do Ciro é ser mais extremo no caminho que ele adotou, que é um caminho de tentar igualar Lula e Bolsonaro, né, duas faces da mesma moeda, e é um caminho para tentar ganhar o voto de uma classe média, vamos dizer assim, liberal, de uma classe média conservadora, de uma classe média que historicamente votou nos tucanos e tal, que tem um certo arrependimento de ter votado no Bolsonaro em 18, ele quis ser mais realista que o rei e transformou o antipetismo no grande mote da sua campanha, os ataques ao Lula no grande mote da sua campanha. Eu acho que isso é uma tragédia, isso é ruim para o Ciro, isso é ruim para o país, porque dificulta, inclusive, o objetivo que nós temos de buscar derrotar o Bolsonaro logo de cara. E veja, esse objetivo não é um objetivo qualquer, não é um objetivo arrogante. Nós queremos ganhar no primeiro turno porque nós somos bons. Não. Esse objetivo tem a ver com a situação que está vivendo o país. Gente, não tenho dúvida que o Bolsonaro vai tentar deslegitimar o processo eleitoral. Uma vez derrotado, ele vai tentar deslegitimar o processo eleitoral. É impensável uma situação do Bolsonaro ligando para o Lula para parabenizar pela vitória, abrindo a possibilidade de um governo de transição, como teve do Fernando Henrique para o Lula, lá no Banco do Brasil, se estabelece a transição. Isso é impensável. Ele vai também continuar acusando, seguindo. A questão é quem o Bolsonaro vai mobilizar. Que ele vai seguir o roteiro Trump, para mim está muito claro. A questão é quem vai ir junto com ele. Se ele é derrotado no primeiro turno, fica muito mais difícil dele angariar gente para ir junto com ele. Sim. Até porque, se ele chegar e dizer no primeiro turno que a eleição foi fraudada, ele vai ter que dizer que a eleição de todos os deputados do Centrão que eventualmente se reelejam foi fraudada também, porque foi uma eleição só. É muito mais difícil, porque aí o Arthur Lira vai olhar para ele e falar: fraude, meu amigo, eu me elegi aqui no Alagoas, né? Ele não consegue, nem a turma que teve com ele consegue angariar. Mas a lógica... É complicado. Mas a lógica não é uma coisa que eles contam, né, Boulos? Em 2018 ele ganhou e disse que teve fraude. Então, assim, agora, eles não prezam pela lógica. Agora, no 7 de setembro, no discurso dele, ele não falou das urnas eletrônicas, né? Agora, vocês não acham que ele está indo para outra estratégia mais de falar que o Lula é ladrão, da corrupção, intensificando ataques, né, violentos, falou em extirpar o ex-presidente Lula? Será que ele não está meio abandonando esse discurso da urna eletrônica?
por conta até disso, Boulos? Dri, eu acho que ele está provisoriamente buscando fazer todo o esforço para levar um segundo turno. Ele sabe, por mais que ele diga que não acredita em pesquisas e blá, 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 no fim do dia tem estrategistas ali e eles sabem que o Lula está na frente com boa chance de ganhar no primeiro turno. Qual é a meta dele? A meta dele é levar ao segundo turno. Então, para ir para o segundo turno, ele tem que fazer um discurso que possa dar voto, que possa ecoar nas pessoas. O da urna eletrônica não dá voto. O discurso da urna eletrônica tem o objetivo de coesionar a militância dele, de deixar a militância dele mais violenta, mais aguerrida, né, com espírito golpista. Mas não traz nenhum voto para ele. Então, eu acho que ele, por 3 semanas, mudou a estratégia para poder ganhar um pouco mais para chegar ao segundo turno, mas não tenha dúvida que num segundo turno, uma vez o Lula ganhando a eleição, né, o Bolsonaro vai retomar o discurso. Ele já fez isso em outros momentos. Num dado momento da pandemia, ele aliviou o discurso autoritário, né? E não sei o quê, porque eles fazem pesquisa, eles sabem o que está pegando, o que não está pegando, o que vai no eleitorado. Eu não acredito que o Bolsonaro, em hipótese nenhuma. Eu acho que ele vai buscar deslegitimar o processo eleitoral. Toda a questão é se ele vai ter força ou não e quem vai estar do lado dele. Eu queria fazer uma perguntinha. Deixa eu só ler os superchats antes. E deixa eu falar só uma coisa, Adri. Estou publicando aqui o artigo que eu acabei de postar no blog, estava só postando, que é sobre essa coisa do golpe supremo aí, tá? Deixa eu agradecer, ó, Ariane Pini. Bom dia, querido Boulos. Tem sempre meu voto, te admiro demais. Nasci em São Bernardo do Campo, hoje moro em Curitiba. Não me manifesto por medo. No feriado fui a Santa Catarina, assustador o apoio ao Bolsonaro. Mas a esperança vai vencer o medo. Tamo junto. Obrigada, Ariane. Tamo junto, Ariane. A Lenita, a senhora Marina Silva foi a responsável pelo desmantelamento do antigo Museu da Fauna e Flora do Parque Nacional do Itatiaia. De 2005 a 2007, perdemos 18 mil itens das mais importantes coleções. Culpa dela, um absurdo, Sinara sabe. Sinara sabe. Ela mandou já para mim algumas informações sobre isso, sobre o desmantelamento desse museu. José Silva manda aqui um super sticker. Eliette Araújo de Oliveira, aqui em São Gonçalo, Rio de Janeiro, um bolsonarista tentou intimidar as pessoas que estavam na fila para ver o Lula no Clube Tamoio. Graças a Deus, a polícia mandou o cara embora. E a Márcia Simon diz, notem que o bolsonarista da marmita pediu desculpas pelo vídeo, mas não a senhora humilhada pela sua pobreza. Sim, é verdade. Então, quem que faz primeiro? O Rovai ou não, a Sinara, então? Eu queria perguntar o seguinte para o Boulos. Boulos, sua campanha em 2020 a prefeito foi uma campanha muito exitosa em termos de redes, né? Vocês atingiram muita gente com pouco dinheiro, pouco tempo, né? Você acha que a campanha do Lula está indo bem nesse aspecto? Você tem contribuído com isso? Eu acho que a campanha do Lula tem conseguido dialogar com o espírito das redes sociais. A gente tem um problema, digo a nós, o campo de esquerda, que é um problema de linguagem. A gente entrou atrasado na disputa de redes, a extrema-direita entrou de uma forma mais intensa e com muito dinheiro, vale dizer, não é só criatividade de meme, isso é até grana pra caramba, o que foi a Cambridge Analytica, o que foi todos os gabinetes de ódio que eles montaram por aí para ganhar eleições pelo mundo. E às vezes a esquerda tinha uma dificuldade, houve num primeiro momento até uma subestimação das redes sociais pelo nosso campo. Eu acho que a nossa campanha de 2020 teve um papel importante de mostrar que é possível, sem a gente recuar nos nossos princípios, naquilo que a gente acredita, fazer uma campanha mais alegre, menos sisuda, que dialogasse mais com esse espírito das redes, com juventude, com meme, com ironia, né? Sem perder, lógico, a dimensão da gravidade do momento que a gente vive no país. E eu acho que a campanha do Lula tem feito isso, né? Na medida do possível, a gente tem buscado ajudar. Eu acho que o Edinho, que é o cara que está coordenando a campanha do Lula, é uma figura extraordinária. O Edinho não é um especialista em comunicação, mas o Edinho é um cara que sabe ouvir muito e tem a habilidade política de dialogar com vários setores. Ajudou a montar um time muito bom, e tem gente da nossa campanha
que foi para a campanha do Lula agora também para ajudar na parte de redes sociais, então já há uns 2 meses. Então, eu acho que tem ido num bom caminho, né? É lógico, se você olhar o engajamento de redes, uma comparação entre o Bolsonaro e o nosso campo, eles ainda estão na frente, mas estão na frente porque entraram primeiro, né? Porque a rede social é o partido deles, eles têm um partido digital, né? O Bolsonaro não tem um partido, ele está no PL, ele estava no PSL, ele teve no PP, ele teve não sei quantos outros. Para ele a questão não é o partido político, ele montou um partido digital, e também porque eles têm um engajamento pago de robôs muito forte, né? Que serve, não serve, um robô não ganha voto, mas um robô mostra volume, um robô, e acho que nós precisamos secar isso, porque a tática do Bolsonaro sempre foi essa. O Bolsonaro não buscou, durante o seu governo, formar maiorias. O Bolsonaro trabalhou dia e noite para coesionar a sua minoria. E foi isso que fez, inclusive, com que ele chegasse, mesmo depois de tanta tragédia, do pior governo da história republicana desse país, com que ele chegasse com 20%, 25%, mesmo nos piores momentos. Porque ele coesionou, ele montou um movimento de extrema-direita, numa guerra cultural, ideológica, de redes, coesionado, né? Então, eu acho que o desafio que nós temos, Sinara, é um desafio de fortalecer o nosso engajamento de rede. A nossa militância precisa também estar mais presente, entendendo que a rede social é um espaço de disputa importante. E eu acho que os espaços do campo progressista que nós temos, como é a Fórum, são muito importantes para isso, sobretudo no YouTube. O YouTube, num dado momento, foi quase colonizado pela direita e pelo bolsonarismo, né? Eu acho que a gente olha, mas eles têm... Mas se a gente não pegar as ferramentas e os instrumentos que a gente tem, que o nosso campo tem, para fazer um debate qualificado, para colocar os nossos valores, para disputar as nossas visões na sociedade, né, não vai. Tem um elemento aí também que é de insistência, de militância, de engajamento digital, que a gente precisa fortalecer. Olha só, o Boulos tem outra entrevista a meio-dia, vou só dar a palavra para ele fazer aí as despedidas, e se puder ter uns 30 segundos para falar o que você acha que deve fazer nesses 20 dias, fica à vontade, Boulos, também não perde a próxima entrevista. Obrigado, Rovai, obrigado, Dri, obrigado, Sinara, obrigado a toda a turma da Fórum que acompanha aqui o canal. Olha, primeiro em relação aos próximos 20 dias, eu acho que é militância e engajamento, gente. É recuperar o espírito do vira-voto. A Sinara trouxe aqui o que foi aquele segundo turno de 2018, os 15 dias. Aquele espírito de montar a banquinha, de ir no ponto de ônibus, de conversar com os vizinhos. Não tem uma rede. Todo tem que mundo começar tem vizinho, amigo, né? Parente, colega de trabalho. Tem que começar. Desculpa, já. Não vi. Tem que começar já. É para ontem. Nós já estamos fazendo e precisamos de mais intensidade. Tem uma coisa que é a organização da campanha dá conta, mas tem uma coisa que é a espontaneidade, a iniciativa das pessoas, que também precisa acontecer. Eu faço esse apelo aqui, reforço a necessidade da gente fazer nessa reta final um mutirão de vira-voto. E quero dizer também, nós tivemos a oportunidade de conversar isso numa outra ocasião, que esse ano nós não podemos apenas ficar focado na eleição presidencial. A eleição presidencial é decisiva, é o que vai decidir se o Brasil vai ter futuro ou não. Ponto. Ela é a nossa prioridade. Mas se a gente elege o Lula e mantém o Congresso Nacional com a cara que ele tem hoje, a governabilidade do Lula vai estar radicalmente prejudicada. O Arthur Lira se reelege presidente da Câmara, o orçamento secreto continua, porque nós tivemos uma corrosão no sistema de governabilidade brasileiro, sobretudo com o salto do orçamento secreto e o Centrão se apoderando da máquina pública. É isso que nós temos hoje. Então, é essencial a gente eleger uma grande bancada progressista, uma grande bancada de esquerda. Eu sou candidato a deputado federal justamente para contribuir nesse intento, para poder chegar lá, fazer o embate no Congresso Nacional, fazer o enfrentamento necessário no Congresso Nacional, né? E que a gente chegue com um time forte, capaz de ajudar a reconstruir o Brasil. Muito bem, Boulos, muito obrigado, agradecido aí. Manda um abraço para a sua assessoria, que deve estar desesperada. Vai lá. Obrigada, Boulos. Valeu, Rovai, valeu, Gris. Sinara, tamo junto.